Salve, salve, Tricolores Sem Fronteiras. Mais uma vez aqui, depois de mais uma decepção, né? E nem vou demorar muito, Fabião. Boa noite aí para você, boa noite para mim também, né? Que agora encurtou o horário, agora são 3 horas só de diferença, já Aí vai ajudar. ajuda. Boa E noite aí, aí? Brunão. Boa noite aí. Cara, mais um jogo aí que eu tava presente dessa vez, né? Jogo aqui no É Rio de verdade. Janeiro. Fluminense, né, cara? Pô, fui todo motivado para assistir o São Paulo, mesmo sabendo dos últimos resultados aí. E, cara, eu tô de preto hoje, tô com a camisa do Ajax, né? Mas eu tô de Sim, preto aqui de luto por esse time sem vergonha, time de pipoqueiros, safados, que eu vi domingo não, no sábado. no Cara, sábado. foi lamentável. Foi lamentável a postura do time, principalmente no segundo tempo. As escolhas do Rogério, o time também entregue. Cara, eu tô de luta, eu tô decepcionado mesmo. Eu não vejo a hora de acabar esse ano, tá? Entrar É, de férias aí, porque a gente merece um descanso desse time de safado, de pipoqueiro, de frouxos. Cara, é é. isso aí. Vamos debater aí, falar desses safados aí, esses sem vergonha aí Exato, que jogam na Fabião. camisa do São Paulo. Cara, antes de a gente debater, qual que era a reação da torcida lá? Era desânimo total, né? Ah, cara, no primeiro tempo a gente começou com 1-0, né, cara? O pessoal tem que parabenizar a torcida, porque o setor de visitante do Maracanã estava cheio, para um time Sim, desacreditado, o oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, e a torcida compareceu, cara. Foi, acho que deu lá uns 3, 4 mil. O setor de visitante estava bem cheio, cara. E, cara, mas sim. foi assim: o pessoal no primeiro tempo com 1-0, todo mundo tava todo alegre, tudo mesmo o Fluminense atacando, dando alguns chutes na trave, o Felipe Alves defendendo algumas bolas, mas o São Paulo ainda estava dando uma reagida, assim, estava dando alguns ataques, né? Tanto é que saiu um gol, foi um Sim. belo gol por sinal do Luciano, né? Mas aí no segundo tempo, cara, pô, logo com 1 minuto, 2 minutos, a gente levou já o jogo de empate, cara. Tava pegando cerveja, eu nem vi o gol dos caras, primeiro gol. Tava pegando Sim. cerveja lá, quando eu vi, eu só tava escutei só que o gol, né? Aí, cara, porra, depois foi um gol atrás do outro, né? Levamos 3 gols em 15 minutos, cara. Parecia Brasil e Foi. Alemanha. Eu, 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 Exato. eu temi pelo pior, cara. Pra gente levar uma surra ferrada mesmo. Do jeito que tava, até que eu falei pros meus amigos que estavam comigo no estádio. Eu falei, cara, deu um pane, deu aquela pane que a gente já conhece de São Paulo. Cara, Sim. pode colar aí, vai duvidar aí, vai dar 5 ou 6 aí, cara. Pô, e Pois nossa, é. menos mal que fizeram os 3 gols assim no segundo tempo, porque se fosse já os 3, 4 gols no primeiro tempo, só Deus sabia o que ia acontecer com esse time aí de São Paulo. A gente sabe como que o Sim. pessoal, o molecada lá, mesmo os jogadores mais experientes, cara, eles não estão preparados para esse tipo de baque, cara. É impressionante Pois como é, cara. acontece isso com o São Paulo. A gente está vivendo um momento aí que agora eu preciso mudar um pouco aqui, porque chegou no limite, cara. E eu quero falar principalmente para você, Rogério Ceni, apoiadores do Rogério Ceni. Eu sei que é difícil, porque a gente quer o melhor para o clube e a gente espera que entre naquele padrão de ter um técnico que continue o trabalho, que desenvolva um trabalho, que evolua o trabalho, mas eu sou aqui um dos caras que sempre resisto um pouco nessa ideia do técnico, mas infelizmente hoje eu posso falar, né? A gente não, porque você já fala há algum tempo que Não, por mim nem teria vindo o Rogério. O Rogério não é o técnico ideal para o São Paulo para o ano que vem, cara. O Não, Fabião agora tá feliz, né, Fabião? agora eu tô feliz. Finalmente. Eu tava Mas eu vou esperando esse ter, momento, eu tava esperando esse eu, momento. eu vou falar os motivos, cara, porque assim, apesar de eu sempre bater na tecla de que nós tínhamos um time que vinha de uma temporada contra o rebaixamento e agora nós temos uma temporada que nós chegamos à final no Paulista, chegamos à final da Sul-Americana, chegamos à final da semifinal, né, da Copa do Brasil, e agora estamos ali na metade com o nosso prêmio de não rebaixamento novamente no Brasileiro, né? Que é o que resta para o São Paulino. O título do Mas São Paulo é esse, cara. o problema maior, apesar dos resultados, é quando você olha o contexto, né? O Paulista, obviamente, você chega numa final contra um time que é melhor, mas assim, não dá para você levar 4-0
como foi contra o Palmeiras, tendo ganho de 3-1 no primeiro jogo, né? E aí, eu já estou É. fazendo quase uma retrospectiva aqui, né? Mas aí, quando você pega a Sul-Americana, cara, a gente quando enfrentou times melhores que nós no papel, a gente parecia time de interclasse, cara. Não, Parecia time ridículo. de interclasse contra time profissional. Isso eu estou falando do Flamengo. Agora, contra o Fluminense. E assim, são situações que o Rogério vai colocando durante o ano que, quando você para pensar, você fala a demora para tirar o Igor Gomes, a demora para achar um sistema defensivo sólido, porque o sistema do São Paulo é. E ele falou isso na coletiva. O mais surreal do Rogério é que ele sabe os erros que ele comete, só que ele continua cometendo, cara. É tipo, Câmara, sabe? mas isso sempre foi da personalidade do Rogério Ceni, né, Brunão? Desde quando o jogador. Eu, sinceramente, não lembro uma situação que ele que assumiu a culpa, que assumia o erro. Sempre colocar culpa em alguma coisa, na arbitragem, ou na defesa, meio-campo. Enfim, ele nunca assume o erro dele. Isso Pois é, faz parte do ego dele, né, cara? Então, sim. isso que a gente precisa falar também, né? E, pô, isso para treinador é péssimo, porque para ele perder o elenco é rapidinho, cara. Que É é o que vamos rapidinho. comentar daqui a E pouco, é isso inclusive. que vai acontecer, porque já está acontecendo aí uns burburinhos aí que já estão circulando aí, porque a chapa esquentou lá, hein? Pois é, a gente vai só finalizando, Fabel. E aí, quando você Uhum. pega, por exemplo, o fato do Rogério vir e falar o problema da defesa é um problema meu também. Aí você pensa, caramba, cara, então que vídeo de jogo do São Paulo que o Rogério assiste? Porque o Léo vem errando há não sei quantos jogos. Agora ele inventou essa do Reinaldo jogar na direita. Sabe, é umas coisas assim que. Aí ele tem o Rafinha que joga na direita, mas ele tem um zagueiro no banco, e aí ele coloca o Rafinha de zagueiro e o Reinaldo na direita. Não, o E o... Reinaldo na direita, não, eu não engulo isso, cara. Não dá, Não cara. engulo. Não Dá para dá, ver que ele sabe? é, como diz o Barulho, Não, é ele o Saci fica. Pererê de andando de É, skate. ô, Cara, Fabião, não ele dá, fica, cara. você percebe, eu não sei, acho que você no estádio, você não conseguiu reparar nisso, mas na TV, às vezes que focava no Reinaldo, você via que ele estava desconfortável, ele não conseguia fazer os Claro, pô. movimentos, entendeu? Não dá. É totalmente ao E contrário do que o cara já está acostumado a fazer, né, Bruno? E você mudar pro de lado lado, do cara, campo, você né? perde totalmente a referência, cara. Então, Não é porque assim, o cara é lateral, o cara vai saber jogar na outra lateral. Isso são raros que conseguem fazer isso, entendeu? É exato, difícil o jogador fazer isso, jogar nas duas, assim. E o Reinaldo exato. nem na esquerda joga bem também, né? Já tem suas limitações na esquerda, né? Alguns cruzamentos para acertar um, né? Pô, então, assim, É. se na esquerda ele já não vai tão bem, imagina na direita, né? E aí a gente vai comentar do que a gente sempre vem falando aqui desde o começo do canal, né? Mesmo nas vitórias, a gente sempre comentava como o meio de campo do São Paulo é passivo, cara. Como é um meio Demais. de campo que não. O Ganso jogava sozinho, cara. Isso que eu já Como? temia, antes do jogo eu já temia isso e não teve dúvidas, não tive dúvida Não, do como? que. Você pode falar assim, poxa, eu não tenho o Luan, não tenho o Gabriel Neves, não tenho. Tudo bem, Rogério, a gente entende tudo isso. Mas, cara, então compacta o time. Compacta o time, joga o time na defesa, literalmente, compacta, marca os caras e sobe na hora que der, cara. Não, mas o Rogério não é En- assim. Entende as limitações do time, entende que o time não tem como bater de frente. A gente, É um time meio kamikaze, né, Bruno? é, Vai e pra se o time, cima se o e, time, cara, se o time tivesse o Ganso, se o São Paulo tivesse o Ganso, por exemplo, nessa fase que ele está no Fluminense, o Caleri fazia uns 90 gols, cara. é, Tranquilamente. porque o Caleri, Tranquilamente. mesmo com esse time limitado, já tem 17, 18 gols no campeonato, né? Não, bateu o recorde dele, né? Em uma temporada, né? Bateu. Bateu o recorde do Boca, que eram de 26 gols, se eu não me engano, ele está com 27, né? É, eu acho que é isso aí. Então. Eu tava vendo Então, uma assim, discussão hoje, esses dias aí na ESPN aí, do Cano ou Caleri, né, cara?
Aí estavam fazendo um Sim, comparativo, assim, o Cano é aquele cara também que não pode deixar o cara sozinho, porque o cara não da pode, última cara. bola ali ele decide. Foi o que aconteceu nesse jogo do São Paulo, né? Todo mundo ficou Sim, olhando o cara deu um toque, dois toques e o cara faz os gols. Fez gol, exatamente. três gols em 15 minutos, cara. Pô, acho que Não, só e o viu isso aí no Ganso, Brasil e meu, Alemanha, cara. o Ganso deve ter depois comentado no vestiário que esse deve ter sido um dos jogos mais fáceis que ele teve, cara. Porque assim, ele recebia a bola livre, ele tinha tempo para pensar. O pessoal, e até eu, o Douglão não está aqui no vídeo, e eu até conversando com o Douglão lá no grupo, falei, não, no primeiro tempo o São Paulo ainda jogou. Só que depois eu fui olhar os lances, cara, o São Paulo teve Não, dois lances. Um do Luciano, que o Fábio defendeu, e o outro que foi o gol. Depois, cara, foi só Fluminense, bola na foi, trave. O Felipe foi. Alves pegou algumas bolas também. E assim, não dá, É, cara. foi uma Infelizmente, postura lamentável, mais um jogo aí que a gente passa é, vergonha, né? E cara, não sei. A expectativa para o ano que vem é ou a gente faz uma reformulação total. A culpa também não é só do Rogério, eu sei disso. não, É, culpa sabemos vem lá, disso. diretoria, vem culpa de jogadores, comissão técnica, departamento Sim, médico, fisioterapia. Enfim, para mim todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. sim, Eu já dei sim. minha opinião aqui para vocês aqui. Eu faria toda uma reformulação que desse para fazer. Eu sei que tem contratos amarrados, mas cara, apareceu proposta, vende, apareceu oportunidade de Tem que fazer, cara. troca-troca, empresta. Cara, tem que se livrar desses caras aí, tem que se livrar desse elenco, Tem, fazer uma tem, limpa, entendeu? Tem tem. que reformular tudo ali, cara. Porque, Fabião, não é por nada, não. Eu já estou fazendo as contas do Campeonato Brasileiro do ano que vem, cara. E ano que vem vai ser de mais difícil, porque vão subir uns quatro grandes da Série B, sendo Exatamente. que o Vasco está com a SAF, que vão investir cento e Sim, cinquenta o milhões Bahia agora, também. o Bahia também, e o Grêmio já é um time copeiro, que sempre dá trabalho Sim, e o também, Botafogo. Ah, o Botafogo já tá. mas tem a Caramba, SAF foi também, né? Vasco, o Cruzeiro, meu. O Cruzeiro também, né? E tá SAF também. Então são três SAFs aí e o Grêmio, né? Sim. Ou seja, é menos opções para o São Paulo contratar, né? Já começa por Pois aí. é, pois Então, é, assim, pois é. cara, assim, o problema para mim é o seguinte, e eu acho muito triste que a gente chegue novamente nessa situação do técnico, porque assim, apesar da gente ter um elenco que é desequilibrado ainda, cara, ainda é melhor do que vem sendo feito, sabe? Para mim não tem condições. Se você olhar os lances que o São Paulo toma o gol do Fluminense, ou o lance do Atlético Mineiro mesmo, que a gente tomou o gol, cara, são lances que é inacreditável o São Paulo tomar, Não, cara. cara, ó, é que eu falei, cara, pô, eu já jogo mal o FIFA, né? Minha defesa no FIFA é melhor que a defesa do São Paulo, cara. Pois é, cara. Pô, só dá um bote errado ali, cara. Não, Quando vão na todos, cara. bola, né? Cara, impressionante. Olha os gols que a gente levou. Os caras tudo olhando a bola, Brunão. Os caras Olhando a tudo bola. olhando, cara. Não deram Olhando um a bola. combate ali, não chegaram junto. Porra. Não, não tem como. E aí você pode. E aí, agora, para a gente não se estender muito no vídeo, a gente tem que comentar aí da discussão do Patrick, né? Com o Rogério Pois Ceni, é. né, cara? Então, porque aí o Rogério tirou o Patrick no intervalo, o time ganhou de 1-0, né? Fez aquela substituição, colocou o Galo. E O Galo abriu o também entrou corredor ali pro Diniz, né? perdidaço. Entrou Diniz perdidaço, foi. né? E, porra, aí tem uma discussão aí do Patrick e o Rogério Ceni aí que repercutiu aí, Parece que né? foi bem tensa, né? Foi bem tensa. Mas E o negócio é que mais um capítulo na história do Rogério de discussão em um clube grande, né? Porque no Fortaleza não saiu nenhuma informação dessa, né? Mas assim, no Cruzeiro, no Flamengo, agora no São Paulo, né? mais um, né? Mas a gente Mais conhece um, já, cara. né? Isso que a gente tá falando, né? O Rogério, para ser treinador, ele precisa se controlar. Ele não pode ficar se achando o rei da cocada preta, não, porque É, não cara. é. Ele, como Exato. treinador ainda, ele Ele é tem bem que comer limitado. muito. É Infelizmente, ele é bem limitado. E até quando foi campeão, né? teimoso. Que foi campeão com o Flamengo, ele saiu de lá ninguém E gostava dele, perdeu, cara. e perdeu pra gente ainda, né? Foi, exatamente. Então, Foi assim, que é bem complicado. O colocamos Rogério, água no chope dos caras, pelo exato. menos. O Rogério ele precisa rever muita coisa, cara. Muita coisa, Precisa, porque assim, precisa. ele é o Senão não maior vai durar, não. ídolo.
Ele é o maior ídolo e tudo, mas assim, qualquer clube que ele vá, que seja. É porque no Fortaleza ele tinha aquela questão dele ser maior, né? Até do que o É, Fortaleza, vamos dizer assim, né? Não, tanto é Com que a todo respeito ao repercussão dele Fortaleza, no obviamente. Fortaleza era totalmente diferente, né? Então, porque o Fortaleza É, estava se reestruturando, né? E assim, exatamente. E daí ele chegou o fez Rogério parte, né? Ceni, chegou um cara de É, nome, né? exato. E, enfim, mas assim, E os para time jogadores, né? grande mesmo, para time grande É, mesmo, ou ele muda a postura dele, que eu acho que é difícil, ou eu acho que ele não vai é. virar muito mais, não. Ele não deve ser uma pessoa muito fácil de lidar no dia a dia, cara, Não, porque não, a questão certeza. principal eu sou a favor de você sempre manter o respeito ao seu superior, né? Na hierarquia ali, vamos dizer assim. E no caso do Patrick, pelo que foi falado aí, não houve nenhum tipo de desrespeito nem nada, mas aparentemente o Rogério não gostou de ter sido questionado. Então, assim, é uma ditadura agora, o cara também não pode falar nada. É complicado também, né, cara? Tem que saber como ele foi falou também, né, Bruno? Então, Quem é não isso que a sabe, gente não né? sabe, né? O problema é esse, a gente não sabe como que foi esse tom do Patrick, porque É, eu sou a favor de qualquer problema que você tenha, você chama a pessoa de tem que canto falar, e conversar com a fala, pessoa. entendeu? É, Se você exatamente. vir, se você vir na Mas, frente ó, do grupo, mas me para fala. sair para a imprensa, assim, é porque acho que foi feito. Foi, com certeza. Para sair para eu entrei no YouTube agora para poder ver o nosso canal E, aqui e já e tinha eu um monte acho de vídeos sobre isso, cara. E eu acho que não é mentira, não, porque se fosse mentira, já teriam falado assim, isso é fake news, tal, eu não vi Ah, nenhuma não, fake news não. disso, não. O André Hernan, o canal dele já estão publicando. Um monte de gente que tem uma certa credibilidade, sabe? Então foi sério a parada. Foi E aí tava sério. vendo onde o Patrick vai ser afastado aí até o final do ano, né? Tava vendo as notícias aí, Então, mas aí parece que vai hoje ser multado, não sei. eu acabei de entrar no Twitter aqui e parece que ele vai ser titular amanhã, cara. Então vamos Então ver. deve ter feito Mas as falou pazes aí, que, sei lá. mas falou que o clima na Barra Funda é péssimo, cara. É péssimo. Cara, não tem mais. Ô, Brunão, é clima de velório já, cara. Final de Eu feira, também acho, entendeu? cara. E Eu se acho ele que é pegar a o clima, é o clima Libertadores aí, do, ó, do eu fim só do acho que se ciclo, pegar a né? Libertadores, vai passar vergonha de novo com esse time, cara. Também acho. Se não tiver Então, nenhuma postura diferente, vai uma, passar vergonha de novo. um ponto também que eu acho do Rogério para o ano que vem. Porque se o Rogério não vai mudar, como a gente já conhece, se ele mantiver essa mesma postura o ano que vem, Você acha que ele continua? se eu acho que ele continua, eu acho que ele É, continua, cara. Eu não acredito que o Casares vai não ter sei. coragem de tirar ele, Isso eu acho que. Só entendeu? se ele perder as duas agora É. Ou e então perder o essa Rogério, ou, vaga, ou então o ou Rogério ele querer sair, entendeu? sair. É, É. eu acho que ele Mas, tá esperando ele ser demitido. então. O certo seria o seguinte: se a gente tivesse um diretor de futebol, era o diretor de futebol olhar a temporada toda, olhar o Cara, quanto o não São tem Paulo mais foi clima. competitivo, né? Que foi quase zero. Pô, E essa crise aí com o Patrick agora foi a gota cara, d'água, daí ele vai perder elenco, cara. Vai perder complicou, elenco. complicou bastante. Porque assim, o pessoal sabe que tem, mas assim, é complicado. Aí voltando para o ano que vem, se continuar nesse mesmo estilo de jogo, nesse mesmo estilo de situação, cara, o São Paulo é um dos fortes candidatos a rebaixamento, cara. É, se continuar nessa pegada, É não um tenha dos dúvida. fortes candidatos a rebaixamento. Pode O colocar fundo aí, do poço porque ainda tá para ver. exatamente. Então, Você assim, acha que a gente tá no fundo do poço? Tá, não. não, cara. Velho. Assim, é umas contratações, cara, que não dá. O Galopo mesmo é uma contratação que não dá para entender, cara. O Galopo não É tem que eu falei. dificuldade, tem Eu dificuldade para dar um falei. passe, cara. É que eu cheguei a falar nos últimos vídeos aí. Eu prefiro esperar mais um pouco aí para ver o Galopo. Mas assim, até agora é decepção mesmo, porque não É, consegue nem encostar na bola, o que se encosta nossa, cara. Ele tem uma não dificuldade, produz. assim, quando ele pega a bola, ele tem uma dificuldade enorme de articular a bola, sabe? Não sei se Fazer tá uma jogada e nervoso. tal. Bom, É diferente, é talvez. diferente do Ferrarese, né? O Ferrarese entrou, parece que joga É, há um tempão no São Paulo. o problema da nossa defesa, Bruno, é o que está acontecendo é o seguinte, cara. Nosso meio-campo não está marcando. Então está estourando tudo na defesa também.
E entendeu? aí temos, assim, aí temos muitos desfalques, né? Se tivesse o Diego Costa e o Ferrarese, ou o Miranda e o Ferrarese e tal, mas Mas aí o mesmo problema é assim, que mesmo quando tava eles, se o nosso meio-campo não vai marcar, vai estourar tudo na defesa. A gente tem que fechar o meio-campo, cara. Se não fechar o meio-campo, é. esquece. Qualquer São time Paulo não é a Alemanha campeão, de 2014, não, cara. ô Fabião, qualquer time campeão tem um meio de campo que faz toda a diferença, cara, não tem como. É, mas não é o São Paulo. O São Paulo não é campeão, não. Não, exatamente, é isso que eu tô, assim, o Tá time longe disso. minimamente, né? O Rogério acha, o mundo Rogério Ceni acha que ele acha que o São Paulo é a Alemanha de Não, ó, 2014, né? outra coisa do Rogério. O Rogério está se perdendo completamente nas coletivas, cara. Ele É, tá, não, é, ele tá com mas, mas é isso que a gente falou, né, cara? O ego dele tipo, ele não consegue ele, assumir o ele, erro. o time toma 3 gols e ele vem com uma história de que o time criou e tudo, mas tem que ser forte mentalmente. Meu, ele tinha que chegar puto da vida numa entrevista dessa e falar: Meu, é inadmissível a gente tomar 3 gols como foi e tal. Não, eu venho com aquela conversinha, sabe? Ah, não, Então cara, tá. Então, é Brunão, vamos lá. lamentável. Se o Rogério, ano que vem, você é diretor, você já demitiria o Rogério? Eu Trocaria o esperaria, comando eu esperaria o no final do final do Campeonato ano? Brasileiro. É, Porque faltam 2 jogos, né, Fabião? sim, sim. Faltam Eu dois também jogos, cara. esperaria. Agora Então, também não vai eu me demitir agora. esperaria, sentaria com ele e falaria, Rogério, é o seguinte, eu seria bem direto, assim, cara. Ia ser uma coisa bem. E eu acho que numa conversa dessa, se fosse um diretor pulso firme, ele iria falar, O eu vou Belmonte não sabe embora, nada. então. Entendeu? Mas o diretor de futebol tinha que chegar nele e falar, Rogério, é o seguinte, ó, o nosso time tem esse tipo de problema e você não conseguiu solucionar o meio de campo do São Paulo, a defesa do São Paulo, independente dos desfalques, tal, tal, tal. O ano que vem, não dá para isso acontecer. Cara, eu duvido muito. Ele ia levantar da mesa e falar, então tá bom, eu vou sair. É, não, Entendeu? é complicado Mas isso. o nosso O que eu diretor, faria? O que eu o nosso faria? diretor Eu, queima o próprio trabalho da diretoria, ele veio mas falar lá o que Belmonte não não sabe nem o que está pagou. fazendo lá, cara. O Belmonte Exatamente, cara. faz lá. Eu queria saber o que o Belmonte faz lá. Queria saber o que o Muricy faz lá, entendeu? Eu E o queria saber o que, Muricy, que esses cara? caras faz lá. Eu não sei o que E o ele faz lá, Muricy, cara. O cara? que ele tá fazendo lá? Como é que você tem uma dupla, Rogério Ceni e Muricy, que é mais campeão do que isso, que aceita um time desse, cara? Um time morto em campo, cara. Morto no sentido de não conseguir, sabe? Parece que tem um problema sério de quando. Porque os caras têm vontade, os caras se esforçam e tudo, mas assim, dá uma pane que os caras não conseguem fazer mais nada, cara. Nada. Não, eu tô decepcionado com esse time. Eu tô, É cara, pra mim lamentável, já cara. foi. Não vejo a hora de acabar logo isso e, pô, ficar de Eu também, férias cara. desse Eu também. time. E ó, uma coisa eu digo. A gente aqui, com os jogadores que a gente tem, a gente não vangloria Luciano, Patrick. Cara, são Não, jogadores normais. não. Assim, dentro da mediocridade do São Paulo, a gente tem Depois que que se garantir com aconteceu, esses caras. depois que aconteceu nessa final de Sul-Americana, cara, nenhum tem mais moral nenhuma, não. Nenhuma, cara. Nenhuma, Nenhuma. nenhuma. O dia que eu falei lá do Caleri, lá no grupo, que o pessoal ficou tudo revoltado, não estou falando que o Caleri, ó, eu estou falando que o Caleri não tenha os seus méritos. Claro que tem. Mas na final o cara não conseguiu fazer os gols, cara. É um fato. É. Eu não culpo Se ele o faz um Caleri gol, por. se ele Mas eu não, faz um eu não, gol, mas já eu também não muda. culpo ele por um jogo. Também pode ser o dia errado do cara Não. também, né, cara? Sim. O que ele fez com esse bando de Não, pereba que é ele joga muito do lado além. aí é É, muito, cara. 27 gols para uma temporada é sim, muita coisa. muita Para jogar ao coisa. lado desses pereba aí, lado de Nestor, Sim. lado de Igor O, Gomes. o que eu estou falando, o que eu tô falando é o Pô, seguinte, Fabião. Se ele faz, porque assim, infelizmente, a gente sempre tem que ter um jogador que dá uma destoada nesses momentos, né? Se ele faz um dos gols que ele perdeu, cara, já poderia ter sido diferente, porque aí os caras ganham um é. pouco de confiança, né? E aí, mas assim, o Caleri não é culpado de nada. Aliás, se a gente não tivesse os gols dele, a gente era capaz de estar lutando contra o rebaixamento, Ah, cara. sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Entendeu? É, então. Depender que ele é da vida, depender desses caras, a gente tá ferrado. Sim, cara. Eu Agora, quero a ver como é que vai ser essa reformulação. renovação. É, a reformulação. Quero saber da reformulação. Como é É, que vai ser? Quem vai sair? Quero ver se vai renovar com esses pereba aí. Não duvido, não, hein?
Não duvido, hein? Do jeito que essa diretoria é incompetente, Pelo vai amor de renovar Deus, com o cara. Éder, vai renovar com o Reinaldo mais 2 anos aí, que eu Oh, tô outra coisa, escutando. outra coisa. Por que que o Rogério insiste no Marcos Guilherme, cara? Não dá, não dá. Me fala aonde Cara, eu o vi, Igor Gomes é ele parece aquela barata tonta mesmo no campo, cara. Porra, cara, ele não sabe o que fazer no campo, cara. ele corre tudo errado ali. Eu não entendo, Fabião. Agora ficou É, aí, cara. Ficou aí a questão de que não tem como. Infelizmente, o Rogério ele paga pelos próprios erros e a gente chegou ao ponto de achar o trabalho do Diniz melhor do que o do Rogério, cara. que fazem, que fazem. Eu, Entendeu? queria- eu Que achando isso, fazem. pelo amor de Deus, cara. Eu fui o A mais gente, crítico do Diniz, cara. o Diniz fez esse São Paulo jogar bola e o Se bem que, Rogério Ceni não se conseguiu, bem que a cara. defesa do Diniz evoluiu muito, né, cara? Sim, O sistema defensivo dele sim. evoluiu muito. Ele deu uma Olha, boa o Fluminense, repaginada ali. com alguns reforços, é forte candidato a títulos no ano que vem, cara. Eu acho. É, eu não sei se Entendeu? ganha, assim, mas eu acho Sim. que briga. Disputa mais do que esse ano, né? É, é um time bom, É, é então. redondinho. E assim, o nosso campeonato, bom, vamos esperar esses dois jogos, vamos curtir a Copa do Mundo, porque São Paulino não tem paz nunca, cara. Já está Não pensando no tem. Campeonato Brasileiro do ano que vem, cara. Ah, é, cara, já vamos ver os reforços que vão vir aí. Estou esperando só os reforços de Mirassol, de Ponte Preta. Nossa, É o que sobrou pior pra é isso. gente. Juventude. Terceiro goleiro do É rir, Juventude. é rir para não chorar, Fabião. Mas é isso, meu amigo. Olha, pessoal, Ai, comentem meu aí, pai. compartilhem, curtam e falem aí o que vocês acham desse São Paulo, o que Amanhã vocês tem outro acham do jogo, Rogério né? Ceni. Vocês acham que o Rogério Ceni? Ah, é verdade, amanhã estamos aí no, Amanhã, no né? pré-jogo Ah, mais um sacrifício. e não somos favoritos, hein? Em casa, contra o Inter, a possibilidade de derrota O é único time que a enorme. gente. Os únicos times que a gente é favorito de alguma coisa é contra o Juventude, olha lá. A possibilidade de derrota amanhã é bem grande, viu? Só quero avisar, não quero ser o negativo aqui, mas infelizmente é a verdade, cara. Ai, cara, é foda. Torcer pro São Paulo tá sendo uma dureza. E aí terminamos o nosso belíssimo Campeonato Brasileiro É. de prêmio talvez pré-Libertadores e prêmio não rebaixamento novamente, Cara, né? ó, eu vou falar pra você. Eu não tô nem muito motivado com essa pré-Libertadores, não, porque é Não, bom pro dinheiro, é bom pro planejamento, mas, sim. cara, Ô, Fabião, eu acho que tô vendo, a a gente minha vai a passar temporada, vergonha. eu comentei com você que a temporada para mim acabou quando perdeu a Sul-Americana e completou os 45 pontos no Brasileiro. Cara, o que vier agora é lucro. Infelizmente, né, cara? Pra quem viu o Mas São Paulo, do jeito O, que a gente o viu aí. reflexo da torcida no Morumbi é isso, né? A gente estava 30, 40 mil pessoas todo jogo. Chega uma hora que a torcida também não aguenta, né, cara? É. Mas é isso aí. Vamos pro É isso, próximo pessoal. aí. Obrigado aí. Próximo. Comentem o que vocês acham do Rogério. É o técnico para o ano que vem, não é? E quem que vocês acham que pode ser um técnico, né, para fazer essa Quem que mudança do você São Paulo? escolheria, Brunão? Rapidão. Quem que você escolheria? Na situação atual, o Vojvoda. Eu também. Eu Também escolheria. vou no É o Voivoda. único cara que eu vejo assim que pode dar uma mudada e pode fazer algo diferente do que vem sendo feito aí no Brasil, cara. É, se bem que o São Paulo ele tá desempregado, né? Mas não sei se ele viria, não. O São Paulo saiu Saiu. do Olympique de Eu acho que Marseille, saiu, tenho né? quase certeza que sim. E Sério? o Kudê também, o Kudê lá que tava do Inter também, eu acho que seria uma boa também. Cara, tem que Pois é. renovar, tem que pôr um estrangeiro nessa porra aí, ver que se muda, tem que mudar essa Vai postura que aí. dá certo, né, Fabião? Pega um português da vida aí, ó. Exato. Vou fazer os contatos aqui em Portugal. É, pô, pega um português aí que saiu da escola aí, já acho que é melhor que Exato, qualquer um então. daqui. Exato. É isso aí, pessoal. Um abraço e Valeu, amanhã estamos aí no pré-jogo. vamos Valeu. São Paulo. Vamos.